Muita gente não sabe como funciona o Haki e sua capacidade de negar regeneração, e nesse vídeo eu vou explicar isso com provas concretas para mostrar como ele não é simplesmente limitado a Akuma no Mis. De acordo com a Robin, Haki do armamento apenas permite ao usuário compreender a verdadeira forma de seu oponente, o que é coerente com a fala de Rayleigh, onde ele explica que o Haki do armamento permite tocar no corpo verdadeiro do oponente. E isso significa que o Haki não está simplesmente negando a própria habilidade de Akuma no Mi. Caso contrário, no confronto entre Luffy e Kaido, ambos seriam impedidos de utilizarem suas formas Zoan, já que seus Hakis deveriam literalmente negar a habilidade Zoan, mas isso não acontece. Como demonstrado por Law, o Haki pode negar efeitos de Akuma no Mis causados ao usuário do Haki, mas em nenhum momento em One Piece foi citado algo relacionado ao Haki negando a própria habilidade do oponente. Quando Luffy ataca o Caesar, ele ainda era capaz de se transformar em fumaça, mesmo enquanto estava sendo afetado pelo Haki de Luffy. O que significa que Luffy não estava negando a própria capacidade do Caesar de usar sua habilidade de Akuma no Mi, mas ele estava apenas tocando no corpo principal, como já foi explicado por Rayleigh e pela Robin. Um exemplo de como isso funciona é quando Marco atingiu Kizaru, uma Logia, com seu chute de Haki, mas quando Kizaru tocou o chão, ele causou uma explosão de luz, mostrando que ele já não estava mais sendo afetado pelo Haki. E isso significa que o Haki só permite afetar o corpo principal enquanto está fazendo contato com o oponente. Durante Marineford, Marco recebeu um soco imbuído de Haki de Garp, que o lançou ao chão e o fez ficar com uma ferida no rosto. Nesse momento, o Marco não conseguia regenerar sua ferida, mas isso não é tudo. No capítulo 490, vários dias após a guerra, o Marco ainda estava com o ferimento. Ele tinha ataduras em sua cabeça, mostrando que não conseguiu regenerar de ferimentos, mesmo vários dias após a guerra. O Marco sempre demonstrou regenerar ferimentos instantaneamente, e o único ferimento, além desse, que ele não tinha regenerado foi dos lasers do Kizaru, quando ele estava algemado com Kairoseki. Porém, após retirar as algemas de Kairoseki, ele conseguiu curar esses ferimentos sem problemas. E por isso, é o único local onde Marco, mesmo após vários dias, não conseguiu regenerar foi a sua cabeça, que é onde ele havia recebido um soco do Garp. A única explicação plausível para isso é que o Haki estava negando a sua regeneração, e a Akuma no Mi de Marco permite criar chamas que são capazes de aumentar a velocidade de regeneração natural, e não simplesmente regenerar. Ou seja, caso o Haki do Garp estivesse apenas negando a habilidade da Akuma no Mi do Marco, ele seria incapaz de utilizar a sua forma Zoan e suas chamas azuis por vários dias. Mas isso não aconteceu. Ele foi mostrado utilizando a sua Akuma no Mi outras vezes durante a guerra, inclusive as suas chamas azuis para regenerar outras partes de seu corpo, como os ferimentos feitos por Kizaru, e mesmo assim não foi capaz de regenerar a ferida feita por Garp, mostrando que o Haki do Garp estava negando a regeneração, e não simplesmente negando a Akuma no Mi, o que, como citado, deveria literalmente bloquear todas as transformações Zoan no anime, caso fosse o caso. Como já foi mostrado, literalmente o Garp torceu o pescoço de Marco. Nesse quadro, vários dias depois após a guerra, o Marco também possuía ataduras em seu pescoço, provando que essa é a ferida de Garp. Além disso, durante a guerra, foi possível ver a cicatriz em várias posições e em vários momentos. Nesse quadro, a ferida do Garp estava na testa de Marco, enquanto nessa imagem estava na bochecha. Como eu já disse, a única ferida relevante que o Marco recebeu além dessa foi a de Kizaru, que foi no peito e estômago, mas nenhuma outra ferida no rosto ou no pescoço. No funeral, a ferida não foi mostrada no rosto, porém as ataduras referenciam a ferida que estava em alguns quadros do mangá na testa de Marco. Então tudo o que aconteceu é que ela foi reposicionada pelo Oda. Quando Luffy estava enfrentando a Big Mom em um Holy Cake e estava sendo perseguido pelo Prometheus, mais uma vez foi demonstrada a habilidade do Haki. O Luffy estava tocando no Prometheus, que é um elemento de fogo, como se fosse algo sólido, ou seja, o Luffy estava afetando o Prometheus com o Haki mesmo ele não sendo um usuário de Akuma no Mi. E no anime, isso se torna ainda mais perceptível por conta do som causado pelo impacto. O problema é que Luffy não estava realmente afetando o Prometheus, pois ele não possui um corpo principal para o dano ser distribuído.
E como eu já expliquei, a única coisa que o haki do armamento faz é permitir compreender a natureza do corpo real do oponente. E como eu disse, o Prometheus não tem um corpo real. Isso significa que o haki não estava simplesmente afetando usuários de Akuma no Mi, já que o Prometheus, que não é um usuário de Akuma no Mi e sim um elemento, também estava sendo afetado e o Luffy estava tocando nele como se fosse algo sólido, o que é principalmente representado pelo som demonstrado no anime. O Vegapunk é capaz de replicar Akuma no Mis através do fator linhagem, que é representado como DNA. O Caesar pode replicar Zoans através da manipulação do fator linhagem que Vegapunk descobriu, e isso significa que ele é capaz de alterar o código genético dos organismos vivos para criar Smiles. Sendo assim, Akuma no Mis fazem parte da biologia e genética do usuário. Através do código genético do Kaido, a Zoan do Momonosuke foi criada, então Zoans míticas funcionam da mesma forma. Isso significa que quando Marco comeu a Toritori no Mi modelo Fênix, ela passou a fazer parte do corpo dele. Não é uma regeneração mágica externa ou coisa do tipo, e sim uma habilidade que faz parte do DNA dele, tornando praticamente uma regeneração natural. O que difere isso de uma regeneração biológica é que Marco faz as chamas ocorarem, mas essa habilidade faz parte do seu DNA, enquanto uma regeneração biológica seria uma cura gerada pelo próprio DNA. Por conta disso, as habilidades que fazem parte do próprio DNA não são exatamente uma regeneração dele próprio. Por conta disso, habilidades que fazem parte do DNA, porém não são exatamente uma regeneração dele próprio, podem ser negadas. Porém, utilizando o exemplo de Oden e Zoro, eles são capazes de negar totalmente a regeneração natural de seus oponentes, impedindo Kaido de se regenerar de sua cicatriz e tornando sua ferida eterna, como eu vou explicar melhor a seguir. Quando o Kaido recebe um golpe dos 9 bainhas, logo ele se recupera, regenera e afirma que não ficará uma cicatriz, diferente do golpe causado por Zoro e Oden. Ambos se tornaram uma cicatriz permanente ao Kaido, que possui alta regeneração graças à sua Zoan mítica, o que deveria ser impossível já que mesmo sendo uma ferida profunda e fizesse o Kaido demorar para regenerar, ainda assim ele regeneraria em certo momento, como já fez com vários outros tipos de cicatriz. O que significa que usuários ainda mais avançados de Haki são capazes de negar totalmente a regeneração natural, possivelmente um efeito exclusivo do Haki do Rei, já que Oden e Zoro, os personagens que demonstraram tal feito, são usuários. Após receber o dano dos bainhas, a cicatriz do Kaido fica sangrando por algum tempo, porém alguns capítulos depois, podemos ver que ela regenerou 100%, mostrando que seus Hakis não eram fortes o suficiente. Ou seja, isso não é simplesmente um efeito do Ryou, é mais avançado do que isso. Outro exemplo é o Tatsumaki do Kaido, que também cortou o Kaido na forma dragão, mas nunca foi falado nada relacionado a se tornar uma cicatriz, e quando ele voltou à forma híbrida, não tinha nenhum sinal desse ataque. A diferença de tamanho entre o Tatsumaki do Zoro e o Ashura não é tão grande assim, porém a diferença é a qualidade do Haki. Usuários de Haki mais forte ainda podem ignorar efeitos do Haki do oponente. Por exemplo, a Tashigi é uma usuária de Haki do armamento, mas ela é incapaz de negar os efeitos da Akuma no Mi de Law, pois o Haki do Law é superior. Da mesma forma, Marco e Vista são incapazes de ferir Akainu, pois seu Haki é superior ao deles, então Akainu é capaz de ignorar a habilidade do Haki deles, permanecendo com sua intangibilidade elemental, e por isso, Marco e Vista não conseguiram cortar ele. Ao contrário disso, Barba Branca possui um Haki tão forte quanto o dele, e por isso é capaz de causar danos ao Akainu. O efeito SFX, que é utilizado na cena de Akainu, Marco e Vista, geralmente indica impacto, e existem outros exemplos de como isso é usado, como eu vou deixar na tela. Enquanto esse efeito, que foi demonstrado pelo Barba Branca enquanto tentava atingir o Aokiji, é utilizado comumente para cortes no ar, demonstrando que ele estava moldando o corpo enquanto Akainu estava sendo atingido, porém estava negando os efeitos do Haki possuindo um Haki superior. Pika estava confiante que seria invencível graças ao Haki, pensando que seria impossível cortá-lo mesmo com lâminas imbuídas de Haki, e o Vivricard confirma que ele é um mestre do Haki do armamento, justificando essa confiança. Isso serve para apoiar como a superioridade dos Hakis leva à anulação dos efeitos do Haki adversário. A conclusão disso é que um Haki forte é capaz de anular os efeitos do Haki do oponente, e isso inclui a negação de intangibilidade elemental das Logias
permitindo que um usuário de Logia se transforme mesmo sendo afetado por Haki, e também permite ignorar a negação de resistência, negação de durabilidade e negação de regeneração e todas as outras habilidades do Haki. Por conta disso, em batalhas como a de Luffy e Kaido, onde ambos estavam equiparados em Haki, eles não são capazes de, por exemplo, negar a regeneração. É por isso que na maioria das batalhas, os personagens são capazes de se regenerar, porém em outras não são, como no exemplo do Marco, em que ficou semanas até o funeral do Barba Branca sendo incapaz de se curar da ferida do Garp, mesmo quando ele já possuía uma habilidade que permitia a ele curar instantaneamente qualquer ferida.